Deus vai operar milagres. Sejam bem-vindos ao Mais Perto Cast, e hoje nós estamos de novo aqui com mais um convidado aqui do nosso ministério, a Sandra, uma soprano do ministério, né? Então eu peço para você se apresentar para o pessoal que está nos assistindo de casa. Ok, então, eu sou a Sandra Souza, com Z, e canto no Ministério Mais Perto, canto soprano, sou adventista de berço, trabalho, sou casada, adoro cor-de-rosa, sou eu. É você. Sim. Antes de você contar, né, o seu milagre para o pessoal que está nos assistindo de casa, eu vou aqui ler um verso para a gente, que está localizado em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, que está escrito assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E para quem está nos assistindo de casa, nós temos Bíblias. E você que não tem nenhuma Bíblia, deixa aqui nos comentários embaixo, ou sei lá, nos mande uma mensagem no Instagram, que nós estaremos entrando em contato com vocês para poder estar disponibilizando uma Bíblia. Dando continuidade, gostaria que você falasse um pouco mais sobre o seu milagre, como que é. Conta uma breve historinha sobre o seu milagre. Bom, quem me conhece sabe, e quem não conhece vai ficar a saber, que eu sou uma pessoa extremamente extrovertida. Considero-me que sou bem disposta, tenho facilidade a comunicar, mas houve uma fase da minha vida que não foi assim, e foi uma das fases mais difíceis da minha vida, e há dias em que continuam a ser difíceis, já não com tanta frequência, felizmente, mas se calhar quem olha e me vê a cantar, quem me vê a falar, a passar a escola sabatina, sei lá, interagir com as pessoas, não pensa que a ansiedade já foi e às vezes ainda é um problema, no verdadeiro sentido da palavra. Imagino. Então, já conseguimos perceber, né, que o milagre que ela vai contar aqui hoje tem a ver com o lado emocional da pessoa, que vem atingindo muitas pessoas, independente se a pessoa está ou não numa denominação, se está ou não numa igreja, né? É um problema, é uma doença que existe, e as pessoas sofrem independente de onde elas estão, de onde elas sejam, da sua nacionalidade. Sim, porque nós sabemos, estamos no pleno século XXI. Sim. E infelizmente a situação do pós-Covid também não facilitou, e sabemos que a ansiedade hoje em dia, parece que toda a gente diz que sofre de ansiedade, mas realmente é um problema muito grave. Assim como as pessoas, quando partem uma perna, têm que ir ao ortopedista, se têm uma cárie, têm que ir ao dentista. Muitas das pessoas, infelizmente, ainda estão e sofrem com a ansiedade e não procuram ajuda. A ansiedade nada mais é do que uma resposta quase que irracional e muito intensa numa situação que nós podemos encarar como ameaça. E houve uma fase da minha vida em que eu senti tudo o que era possível sentir. Eu ficava ansiosa no nível que, desde o coração bater muito rápido, a suores frios, a tremores, a pensamentos negativos, tudo despoletava uma crise. Sim. E isso impedia, muitas das vezes, de ir ao supermercado. De fazer coisas simples, fazer né? Coisas do dia a dia. É normal para todas as pessoas, sim, do imagino. cotidiano. Houve uma fase da minha vida em que eu realmente me isolei e partilhei com muito poucas pessoas. O meu marido, minha irmã, o pessoal mais próximo de casa. Mas mesmo em termos, por exemplo, de ir à igreja, até isso a ansiedade afetou, porque era realmente muito complicado estar no meio de muitas pessoas. Não que elas me fossem fazer mal, Sim. mas o receio, só o medo de vir a ter uma crise de ansiedade e que as pessoas me julgassem, que olhassem para mim, que não soubessem o que é que estava a passar, que até viessem perguntar o que é que estava a passar e eu ter que explicar, despoletava uma crise de ansiedade. Voltando um pouquinho, conta pra gente como é que foi a sua infância, que a gente sabe que tem sempre uma ligação com os problemas que a gente tem na atualidade, com algo que aconteceu na infância, né? A gente não sabe o que é, mas vamos voltar um pouco para a infância. Você consegue contar para o pessoal um pouco da sua infância? Como é que foi? Eu soube que você sempre foi ligada à música, né? Sempre
seu pai foi maestro e tal, você pode contar isso pro pessoal de casa também? O meu pai não foi maestro, felizmente, que ele Não nem foi? tem noção do tempo. É muito importante deixar claro, eu adoro o meu pai, Sei. mas a música dele é outra. A minha família sempre foi ligada à música, Sim. é verdade. O meu avô foi maestro, Ah, o pai seu da minha avô, mãe. sim. Ele era polícia, geria uma banda, enfim. Todos os meus primos e tios, a grande maioria, toca algum instrumento, não é o meu caso. Mas a música sempre esteve muito presente. E eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Alvalade, e lembro-me com 7, 8 anos ser convidada a cantar na igreja. E eu ficar realmente entusiasmada. Claro que dá aquele nervoso miudinho, Imagino, sim. tudo bem, mas normal. E eu subia lá na igreja e ficava a olhar aquelas pessoas e pensava, eu vou cantar, eu vou conseguir cantar. E orava, Jesus, por favor, ajuda, porque eu vou... Aí eu ficava toda vermelha, porque ainda hoje, não é? Eu fico assim com blush natural. Mas é a minha forma de reagir e sempre foi muito natural ir ter com as pessoas, abordar as pessoas, cantar na igreja, passar a lição. Nunca foi uma dificuldade. É para quem te enxerga dessa forma de hoje, né? Uma pessoa que é mais espontânea, que chega falando com todo mundo, jamais vai imaginar que um dia você foi uma pessoa que ficava retraída, né, aos cantos, queria se isolar das pessoas e tal. Então imaginamos aí que houve uma grande transformação, né? O que você buscou para poder mudar isso, né? Olha, não há uma fórmula mágica. Sim. E eu acredito que, para mim, pelo menos pessoalmente, não há e nem houve, e duvido que haverá uma fórmula mágica. Se calhar alguém que está a ouvir que também sofre de ansiedade, conseguir identificar o que nos causa ansiedade pode ser uma ajuda. Comigo ajudou um conjunto de coisas, foi quase que um trabalho de equipa. Recorri, fiquei mais próxima a Deus. Foi uma fase em que, apesar de eu não conseguir, por exemplo, ir aos sábados à igreja, e muitas das pessoas até estranharam, pensavam que estava numa crise, estava afastada, o meu problema era outro, era realmente em termos de saúde mental. Mas o facto de eu não estar a conseguir ir à igreja, eu acho que foi das fases que eu estava mais próxima de Deus. Portanto, estar junto a Deus foi essencial. Sim. Ter o apoio familiar foi assim algo... Essa seria uma das minhas perguntas, né? Sim. Quem que te apoiou durante essa fase que você enfrentou na sua vida? Essas pessoas, quem foram elas? Quem me apoiou e continua a apoiar é o meu marido. Ele é incansável, ele nunca me julgou. Pelo contrário, sempre me deixou à vontade. E mesmo quando eu sentia assim, Leandro, eu acho que eu vou ter uma crise de ansiedade, porque eu ficava a sentir realmente muito ansiosa, ele só me abraçava e dizia, tenha crise, eu estou aqui. Então, tirar esse peso de cima é quase que meio caminho andado para a ansiedade. Se tiver que vir, vem, porque nós não a controlamos, e dar-nos um conforto para que ela eventualmente passe. Mas é bom você saber que vai ter alguém ali para poder te amparar, né? Sim, eu imagino. Sim, portanto foi um trabalho de equipa, foi realmente a família, foi estar próxima de Deus, foi ter que recorrer a químicos, que eu tive que tomar medicação, Sim. foi ter de fazer terapia de grupo e individual, portanto Deus capacita várias pessoas e capacitou várias pessoas para me ajudarem a lidar com esta fragilidade. Imagino. E tendo, né, essas pessoas que te ajudaram, imagino que também deve haver pessoas que te julgaram, né? Ou... É como tudo. Eu costumo dizer, são pessoas a ser pessoas. Eu recordo, lá está, na altura que eu não ia à igreja, por exemplo, naturalmente as pessoas acham que tu estás com um problema se tu não vais à igreja. E depois é comum, e infelizmente ainda nos dias de hoje até se ouve dizer, então mas tu até acreditas em Deus, como é que tu ficas ansioso, como é que tu ficas deprimido? Tá triste, é só não ficar Estás triste, é só orar, ora. É só não ficar triste. Claro que a oração tem poder, claro que Deus está ali, Exato. mas foi o que eu já disse, se nós temos uma lesão física, nós procuramos um médico, se nós temos uma fragilidade emocional, temos que procurar ajuda. E não é porque eu sou da igreja ou sou crente que eu não vou ficar ansiosa. Todos nós temos problemas, né? Independente de onde a gente esteja, somos humanos, estamos suscetíveis a ter doenças, a ter problemas financeiros, e vários outros tipos de problemas. Então, o que a gente tem que buscar é uma solução. Sim, inclusive é na comunidade em que nós estamos, porque a igreja é uma comunidade e é composta por pessoas e pessoas que estão capacitadas, os psiquiatras, os psicólogos, portanto, pessoas que, seja que especialidade forem, nos podem ajudar. E mesmo aquelas que se calhar nem têm um curso superior,
muitos irmãos e irmãs vieram ter comigo na altura, se calhar não sabiam mesmo a fase que eu estava a viver, e só de me darem um abraço e dizer bom sábado, bem-vinda, sem perguntarem do porquê que eu estava desaparecida ou onde é que eu andei, fizeram toda a diferença. Fizeram uma parte, né? Um pouco Claro que sim. do que era para ter feito. Quando foi a primeira vez que você percebeu que realmente precisava de ajuda? Olha, foram vários os momentos em que eu percebi que a ansiedade estava a escalar e a ganhar um espaço na minha vida que não era suposto. Porque é natural, é expectável que a pessoa por vezes fique ansiosa. Sei lá, se nós hoje em dia vamos cantar, fazer uma apresentação no Mais Perto, por exemplo, todos nós ficamos ansiosos, todos nós ficamos com aquele friozinho na barriga, quase que entusiasmados, roça ali o entusiasmo. O que será que pode dar certo? O que será que pode dar errado? E se eu erro a letra? E se eu engano o tempo? E a Daiane vai olhar para mim, vai ficar toda a gente a olhar. Pronto, é normal dizer assim, é aceitável. Não põe em causa a apresentação. E eu lembro-me que quando eu ficava um bocadinho mais ansiosa, houve uma altura em que, inclusive a Daiane, na altura que ela lançou o CD, ela pediu a minha participação na festa do lançamento, creio que foi na cerimónia, no evento que ela ia lançar o CD, e eu não consegui aceitar. Depois eu acompanhava Mais Perto, porque, pronto, casada com o Leandro, que já cantava no Mais Perto, eu acompanhava quando eles iam gravar, e o que eu reparava era que quando estávamos todos juntos, a minha tendência era começar-me a isolar. Quando eu ia na igreja, eu deixei de passar a escola sabatina. Eu dei por mim a negar fazer uma participação especial, fazer os momentos de louvor, tipo liderar o louvor da igreja. Uma coisa que eu sempre fiz e fazia com gosto e relativamente fácil, assim, de bom agrado. Chegava lá, fazia de coração e passava. Eu dei por mim a negar. Eu dei por mim com medo de ir à igreja, com medo de ir ao supermercado. Eu cheguei a ir ao supermercado fazer compras. E se no corredor tivesse mais que 3 pessoas, eu já começava a tremer, começava a querer chorar, virava costas e ia embora. Queria voltar para casa. Muitas das vezes eu fui no supermercado e não conseguia fazer compras. Eu ficava com medo de conduzir. E a pessoa trabalha, né? A pessoa tem vida. Como que eu ia para o trabalho? Essa seria uma das minhas perguntas também, né? Como que estava o seu lado profissional, né? O lado do trabalho. Como que você lidava? Funcionou quase como gavetas. Eu pensava assim, ok, agora sou a Sandra profissional. Os meus problemas não entram. Mas é ilusório, porque nós somos a junção das nossas vivências, dos nossos problemas, e começou a afetar. Eu estar a fazer o meu trabalho e ficar ansiosa como o telefone tocar e eu ficar a olhar para o telefone e com medo de ser uma coisa má, com medo que tivesse acontecido um desastre, eu não atendia sequer a chamada. Portanto, quando eu começo a ver que há uma fase em que eu estou a isolar, que tenho medo de fazer coisas do cotidiano, nós falámos lá em casa e percebemos que tinha que procurar ajuda, porque a vida não podia ser eu a encolher-me, a querer fugir, e logo eu que gosto de conversar e de brincar e de rir. No meio do pessoal. Então assim, eu não me sentia eu. E eu pensei que está na altura. É ganhar a coragem, porque foi preciso ter coragem. Eu tinha medo do julgamento. Imagina, sim. Imagina que o que passa na cabeça da pessoa, né? Tem esse tipo de problema, é o que as pessoas vão pensar de mim, né? O que vão me julgar, vão falar mal, vão achar que é brincadeira, vão achar que eu tô inventando, porque muitas pessoas acham que talvez pode ser uma brincadeira, tipo, tá fazendo isso pra não fazer tal coisa, porque não quer assumir tal responsabilidade, né? Mas a gente sabe que realmente é um problema muito sério, né? Sim. E eu lembro de um episódio, né, que se passou com você, e se você puder contar um pouco mais de detalhes, né, que foi no aniversário da Igreja Central de Lisboa, dos 100 anos, e que você teve, né, uma crise de ansiedade. Se você tiver outro também, pode contar pro pessoal, mas dar uma explicação do que aconteceu, o que você sentiu, o que passou, né, na sua cabeça nesse momento. Sim, então nós estávamos, o Mais Perto foi fazer o evento, né, dos 100 anos, foi participar, e eu lembro que aquilo foi um fim de semana, tipo, sexta-feira foi de ensaio, foi de preparação, aí o dia foi muito corrido, foi muito preenchido, a pessoa já não dorme as horas, não é? Porque depois tudo isto influencia. Se tu não comes como deve de ser, se tu não dormes como deve de ser, tudo fica quase que mais sensível e propenso a tu teres uma crise. E o fim de semana em si já foi bem puxado, com ensaios e pouco descanso, etc. E no dia do evento, aquela pressão e a responsabilidade do vamos participar, tem que correr bem,
São Tem 100 muita anos, né? gente São aqui. 100 anos da É o igreja. centenário. E eu sei que logo no ensaio eu comecei a ficar assim, muito, muito, muito ansiosa. Eu não conseguia, as minhas pernas abanavam. Eu estava com suores frios. Eu estava com o coração a bater a 1000. Eu estava com pensamentos assim, corridos e todos muito negativos. E inclusive depois eu tive que ir para os bastidores e tive com 2 amigas enfermeiras e pronto, teve pessoal inclusive do mais perto que se apercebeu e pessoas próximas que perceberam o que é que se estava a passar e que me foram ajudando. E às vezes a pessoa pensa, ajudar a fazer o quê? Às vezes só o facto de estar ali. Porque pessoas que Às não vezes só a presença, É, né? só a Que nem presença. você deu o exemplo do seu marido, né? Ele Sim. falou que pode vir porque Pode eu vir tô que eu estou aqui. aqui. Sim. E acaba que isso já te ajuda, né? Sim, e tiraram a pressão do se tiveres uma crise tu tens, não, mas isso eu não consegui cantar, agora vamos entrar, eu só tenho 2. Não interessa, se não conseguires cantar, não cantas. E o facto de elas ficarem de lado nos bastidores na altura de cantar, eu consegui cantar, graças a Deus. Eu fui cantando as músicas e quando saía tinha que me deitar e colocar os pés para cima porque eu sentia que ia desmaiar. E foi um evento todo assim. Então, assim, a ansiedade é realmente uma doença. A ansiedade há ferramentas que nós podemos ter para lidar com as crises e é muito importante ter pessoas que não nos julguem, que nos apoiem, que se calhar façam menos perguntas e estejam mais presentes. Dispostas, né, a ajudar. Como você enxerga, né, esse ponto de virada como um milagre para a sua transformação de vida? Olha, Deus tem-me amparado. Eu costumo dizer, isto é um dia de cada vez. Há dias que continuam a ser mais difíceis. Lá está. Se eu não durmo o suficiente, se eu tenho um dia mais estressado, como toda a gente, cheio de problemas, sinto que fico mais sensível e propensa a poder vir a ter uma crise. Deus capacita as pessoas e eu sinto que Deus capacitou as pessoas que foram interagindo comigo neste percurso. O psiquiatra que me deu a medicação, o psicólogo com quem fiz terapia, mesmo o grupo de pessoas que ali estava, todos foram contribuindo de alguma forma. O meu marido, os meus pais, os meus irmãos, portanto, pessoas próximas que sempre foram aqui uma base insubstituível. Eu não os trocaria e só cada um deles sabe e só Deus sabe o quão grato eu sou de ter tido neste percurso o privilégio de ter estas pessoas comigo. Sim. Eu enxergo um milagre porque eu estou aqui e eu canto na igreja e participo do mais perto, vou trabalhar, atendo o telemóvel sem pensar 2 vezes. Sim. E às vezes parece que são coisas, são estes pequeninos detalhes, sabes? De tocar o telemóvel e não pensar será que morreu alguém? Será que aconteceu algum desastre? Não, toca o telemóvel, se calhar não aconteceu nada. Atendo e é só uma pessoa que se lembrou de mim e que me está a desejar um bom dia. Então, assim, em tudo eu vejo a mão de Deus. E você vê o milagre nessas situações, então. Sim, que Deus me tem amparado e eu tenho a certeza absoluta que Ele vai continuar a amparar, porque a ansiedade é uma fragilidade. Uma constante evolução, né? Vai sempre se transformando, né? Sim, mas não me define. Não. Deus não deixa. Então, depois de toda essa história, né, a gente viu que foi algo transformador para sua vida, né? Uma pessoa que não conseguia ir no mercado, não conseguia atender uma ligação, não conseguia fazer várias coisas, né? Coisas que são simples no nosso dia a dia, né? Teve essa grande transformação e está tendo, né? Uma constante transformação. De agora tá cantando, fazendo viagens, fazendo parte de um coral e trabalhando normalmente, atendendo ligações. Então a gente vê que realmente teve aí a mão de Deus, né? Teve um milagre de Deus. E ela tem uma palavra, né, para poder falar para o pessoal que está nos assistindo de casa, para você se sentir realmente tocado com o que ela acabou de falar, da história que ela acabou de falar. Se você puder falar para o pessoal de casa. Eu não tenho muita coisa a dizer. Eu só tenho a teoria de que há coisas que não têm de ser um problema. E se tu que estás a assistir, tu que estás a ver, sentes que este sentimento, esta emoção, que é a ansiedade, está a impedir de tu teres um dia a dia normal, está a impedir de fazeres as tuas tarefas do cotidiano, está a impedir de estares com os teus amigos, de sair de casa, de louvar a Deus, de ir à igreja, não deixes que a ansiedade te defina, te molde, te impeça. Quero deixar aqui o repto para procurarem ajuda. Nós todos precisamos de ajuda no nosso dia-a-dia em várias vertentes. Mesmo em termos espirituais, nós precisamos de Deus. Se nós estamos doentes,
precisamos de um médico, precisamos de profissionais que nos possam ajudar. Não se sintam acanhados só porque são crentes, ou porque já são adultos, ou porque já são avós, ou porque ainda são adolescentes e a ansiedade vai passar. Há coisas que não passam, há coisas que vão passando e que nós vamos ter que aprender a lidar com elas. E esta é a principal mensagem, que é possível lidar com a ansiedade. Então foi muito bom, né, poder escutar um pouco da sua história, ver que realmente teve um milagre de Deus na sua vida, e realmente eu gostei de ter você aqui como entrevistada, né, e agradeço pela sua presença, né, agradeço por pessoal, todo mundo que está em casa, e já convido vocês para assistirem às nossas próximas entrevistas sobre a série Milagres. Meses já se vão e eu me lembro bem toda a dor que o medo me causou, toda lágrima do olhar, tristeza e pesar. Mas também lembro que pôde me curar. E foi capaz de aqui morrer, pra hoje eu poder viver. Quando tudo desabou, o Senhor me abraçou, Ele me amparou. Se hoje você vê a luz na escuridão, é porque Jesus te deu a mão. E agora só basta crer e esperar no Senhor. Deixe sua vida nas mãos do Pai de amor. Ele me abraçou E me deu a mão pra não cair, pra resistir e prosseguir. Ele me amparou, ouviu meu chorar e me deu a mão pra me consolar. E foi capaz de aqui morrer, pra hoje eu poder viver. Quando tudo desabou, o Senhor me abraçou, Ele me amparou, Ele me amparou.
meu castelo desmoronou.